Pode se sentar, obrigado, grupo de louvor. Daqui a pouco eu chamo vocês, já combinei com eles. Eu quero primeiramente agradecer pelo privilégio de poder estar aqui. É uma honra para a minha vida, para meu esposo, em poder estar aqui trazendo um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós conhecemos várias pessoas que estão aqui, pastores, né, que estão aqui, que na época, alguns já eram pastores, pastor Jesse e irmã Ivani, eles eram os nossos pastores lá em Campina Grande, né, na Igreja Verbo da Vida, lá no José Pinheiro. E lá eu conheci Wagner e Fabiana, pastor Wagner e Fabiana, eles eram lá os líderes dos adolescentes lá, Rafael Max, pastor Rafael Max, e tantas outras pessoas que eram de lá da nossa época, lá de Campina Grande. Então é uma honra para mim poder estar aqui com vocês e ver que vocês têm avançado, como também eu tenho avançado, porque há uma obra, há um plano de Deus para a gente cumprir. Vamos orar. Quero agradecer aos pastores, pastor Fábio, Kelly, pastor Giacomo e Patrícia, pela oportunidade de poder estar aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui para compartilhar aquilo que está no teu coração para esse povo. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar, mas eles decidiram estar aqui para ouvir as tuas instruções, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eu me disponibilizo, Senhor, para ser um instrumento nas tuas mãos, para falar aquilo que eles precisam ouvir, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. Eu me coloco à tua disposição, Espírito Santo, para que tudo aquilo que o Senhor tem no teu coração, para a vida deles, que eu possa poder passar tudo, e que eles possam sair daqui aperfeiçoados, edificados, porque eu sei, Senhor, que essa é a tua vontade. A unção é tua, a palavra é tua, o Espírito é teu, tudo vem de ti, tudo volta para ti. E nós só estamos aqui porque nós reconhecemos o teu tão grande amor, o teu tão grande poder em nós e sobre nós, para nos fazer avançarmos em tudo aquilo que o Senhor tem. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Patrícia falou, né, ela é minha cunhada. E é bom quando você tem alguém da sua família que ministra primeiro do que você, porque ela veio, né, como um trator e fez vocês se alegrarem, né, inspirada pelo Senhor, fez vocês se alegrarem. E quem sabe aqui que quando você está andando em alegria, algumas coisas elas doem menos, né? E eu disse para ela, graças a Deus que tu passou o trator, preparou a terra e deixou todo mundo bem afofadozinho, porque a palavra que veio ao meu coração vai trazer alguns ajustes. E eu peço para os diáconos fecharem as portas, porque você só vai sair daqui quando eu terminar. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Fica com medo não. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Eu honro a unção do Senhor na minha vida nesse lugar. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Salmos capítulo 17, versículos 6 e 7. Vai guardando aí, eu vou ser um pouco rápida nesses versículos e você vai entender aquilo que o Senhor tem para seu coração nessa noite. Salmos capítulo 17, versículos 6 e 7. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio e dos que se levantam contra eles. Salmos 22, versículo 21. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Salmo 65, versículo 5. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus. Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Salmos 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas.
No dia da angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. 1 Reis capítulo 9, versículo 3. E o Senhor lhe disse, falando para Salomão: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei esta casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. O Senhor falando para Salomão: eu ouvi a tua oração e a tua súplica. Salmos 4, versículo 3. Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Você não se alegra com isso? 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E eu li vários versículos aqui, eu acredito que você já possa estar entendendo a mensagem nessa noite, ou não. Mas todos esses versículos que eu li aqui, eu poderia ter trazido outros, nos mostra que Deus, Ele é aquele que nos responde. Deus, Ele é aquele que quando nós clamamos, Ele nos escuta. Ele está atento ao nosso clamor. Deus, Ele está atento àquilo que nós falamos com Ele. Deus, Ele não só está atento, mas Ele é aquele que responde. E nós já sabemos disso, que Deus, Ele é aquele que nos responde. E a palavra, ela enfatiza isso, ela deixa isso bem fixado para que não venhamos a ter nenhum tipo de dúvida que Deus realmente, Ele nos responde. Deus realmente, Ele está com seus ouvidos atentos. Deus, Ele realmente, Ele é aquele que escuta quando nós falamos com Ele. Ele escuta o nosso clamor. Que quando nós pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E eu não sei se você percebeu, mas todos os versículos acima, esses que eu li para vocês, fica muito evidente que Deus, Ele é aquele que nos responde. Deu para ver isso? Mas abra a tua Bíblia em Jó capítulo 42. Aleluia. Deus, Ele é aquele que nos responde. Amém? Jó capítulo 42, versículo 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu não sei você, mas por um tempo eu achava que essa frase, em que os planos do Senhor, eles não seriam frustrados, era Deus que falava para mim. Então eu dizia: Deus, Ele não irá frustrar os planos dEle na minha vida. Os planos de Deus na minha vida não serão frustrados. E eu achava que era Deus que falava isso. Na palavra eu achava que era Deus que falava isso para a gente. E lá em Jó capítulo 42, versículo 1 e 2, que eu acabei de ler, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor. Aleluia. Então Jó respondeu ao Senhor. Eu vou repetir. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite, e eu não tenho dúvida nenhuma, para falar ao seu coração e para te perguntar: qual é a resposta que você tem dado para Deus? Porque, amados, é fato que Deus, Ele nos responde. Deus, Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Ele está disponível para responder todas as tuas dúvidas, todas as tuas inquietações, tudo aquilo que possa estar passando na sua cabeça. Deus, Ele é Deus e Ele está pronto. Mas eu te pergunto nessa noite: e você? Porque Jó, amados, ele deu uma resposta para o Senhor. Diz a palavra que Jó chega para o Senhor e diz: olha, eu sei, Senhor, que Tu pode fazer todas as coisas. Eu sei, Senhor, que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. A resposta, amados, de Jó para o Senhor foi com convicção. Ele tinha certeza, ele tinha convicção daquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele respondia conforme aquilo que ele tinha no seu coração. Mas qual é a resposta que você tem dado para o Senhor? Aleluia. Está ficando quieto, né?
Mas pastor João disse, eu até peguei. Pastor João disse que ninguém consegue comer falando. Então você ficando bem caladinho é porque você está comendo a palavra. Amém? E eu creio que Deus vai tratar coisas nessa noite no seu coração. E você vai sair daqui diferente de como você entrou. Amém? Aleluia. Quais são as respostas que nós estamos dando para Deus? Será que muitas vezes nós estamos perguntando demais? Muitas vezes nós questionamos algumas coisas porque elas não estão acontecendo. Senhor, por que isso? Senhor, por que daquilo? Por que essas coisas não estão acontecendo? Mas o Senhor, Ele mesmo estando disponível para nos responder, mas Ele não quer questionamento, Ele quer resposta. Abre lá em Lucas capítulo 1, versículo 34. O que é que Deus espera de nós? Deus espera de nós respostas. Amém? E o Senhor tratou muito forte no meu coração que as nossas respostas, elas afetam os 3 reinos. Escuta isso e anota isso. No teu coração, no teu celular, no teu caderno. As nossas respostas, elas afetam os 3 reinos. As nossas respostas, elas afetam o céu, elas afetam a terra e elas afetam o inferno. E a gente vai ver isso na palavra. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 34, 38. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Nós sabemos que aqui um anjo apareceu para ela, falando que ela iria gerar um filho, que seria Jesus. E o anjo, ela perguntou, disse, eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E lá na frente ele fala sobre Isabel, sobre a sua parente. Mas lá no finalzinho do versículo, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A resposta, amados, de Maria afetou a terra, afetou o céu e afetou o inferno. Porque quando Maria disse, olha, eu não sei como as coisas irão acontecer, eu não sei como isso vai acontecer, eu só digo uma coisa, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, se é esse plano que o Senhor tem para a minha vida, eu estou aqui como resposta. A minha resposta é, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a resposta, amados, de Maria afetou os céus, afetou o inferno e afetou a terra. Jesus, ele veio. Aleluia. Jesus, ele veio. Qual tem sido a sua resposta? Maria, amados, ela estava numa situação de depressão. Você imagina se hoje em dia uma adolescente aparece grávida, já tem um burburinho, imagina naquele tempo. E Maria debaixo de uma pressão, debaixo de algumas situações que poderiam chegar para ela. E ela questionou, ela pensou sobre aquilo ali, como ela queria proceder isso. Só que ela não ficou no questionamento. Amados, eu sei que quando Deus, Ele nos chama para algumas coisas, nossa alma, o nosso racional quer entender, quer saber como deve ser, como vai acontecer, porque a gente é acostumado a querer estar no controle. Sabia disso? A gente quer estar no controle, então quando algo foge do nosso controle, aí começa a agonia. E você pensar sobre algumas coisas que Deus tem para a sua vida, como vai ser, isso é normal. O questionamento, ele vai chegar. Como é que isso vai acontecer? A questão, mas não é o questionamento chegar. Maria questionou. Maria perguntou, como é que isso vai acontecer? Mas ela não ficou no questionamento. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Para de querer entender como é que Deus vai fazer. Para de querer entender como é que as coisas vão acontecer. Somente diz, Senhor, se o Senhor falou, está escrito, está estabelecido, eu recebo, eu aceito e eu vou andar em cima da tua palavra. Aleluia. Não fica no questionamento. Não fica no questionamento, vai para a resposta. E a resposta é, Senhor, seja feita aqui a tua vontade, eis aqui a tua serva. Lá em Lucas, no capítulo 22, o nosso maior exemplo, Jesus, Lucas capítulo 22, versículo 42, 43, Jesus, ele disse, Pai,
se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Jesus, ele fica diante de uma situação onde ele tinha algumas vontades, mas existia uma vontade maior, que era a vontade de Deus. E ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. A resposta de Jesus afetou a terra, afetou o céu e afetou o inferno. A sua resposta, ela afeta o céu, afeta a terra e afeta o inferno. E a palavra diz que um anjo apareceu do céu para confortar Jesus. Sabe que existe conforto? Sabe que existe cuidado, ajuda? Deus hoje talvez nem precise enviar anjo, porque Ele já deu o seu Espírito. Nós já temos o Espírito Santo em nós, aquele que nos fortalece, nos ajuda, nos consola, nos auxilia. Mas se for preciso mandar anjo, Deus não tem problema nenhum de mandar anjo. Ele mandou para Jesus para confortar Jesus. Para quê? Para que Jesus cumprisse aquilo que ele tinha sido chamado para fazer. Aleluia. E lá em João, no capítulo 4, versículo 13, 18, eu acredito que a maioria das pessoas aqui, se não todas, já sabem, da mulher samaritana, né? Em que Jesus, ele vai lá naquele lugar, começa a puxar uma conversa com a mulher, diz para aquela mulher: se você beber dessa água, você tornará a ter sede, porém se você beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terá sede. Eu acredito que vocês sabem de todo o contexto. Ele chega para ela, pergunta cadê o marido dela, e ela disse que não tinha marido. Jesus disse: é verdade, você não tem marido não, você já teve 5 e o que você está não é o seu marido. Mas o que me chama a atenção é o versículo 28, quando a mulher, ela deixou o seu cântaro, João 4, 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A resposta dessa mulher afetou a terra, afetou o céu e afetou o inferno. Uma cidade, amados, foi alcançada pela resposta daquela mulher. A vida dela foi alcançada pela própria resposta, pela própria abertura que ela deu. E deixa eu te dizer, essa mulher, ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era o marido dela. Você consegue compreender? Quando Jesus começa a mostrar para ela: olha, eu tenho uma água para lhe dar que você nunca mais teria sede. Dá para entender que essa mulher, ela buscava ser saciada nos relacionamentos. Mas relacionamento não sacia ninguém. Se você está pensando que é casando que a sua vida vai mudar, eu quero te dar uma boa nova. Quem vai mudar a tua vida é a sua resposta perante o que Deus tem para você. Quando eu tiver um filho, a minha vida vai mudar. Não, amados, não é relacionamento. Relacionamentos não resolvem carência. Aleluia. Essa mulher tem o primeiro marido, se frustra, casa de novo, vai para outro, passa 5 e ela não é saciada. Aí Jesus precisa chegar, muda de caminho, muda de rota, para chegar para aquela mulher e dizer: mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Para de procurar se saciar naquilo que não pode te saciar. Os homens, eles não podem saciar a sede que só eu tenho para saciar. Porque a fonte viva sou eu. Não são esses homens, não são esses relacionamentos. Agora, eu penso, e sou eu, Lucerna, penso que essa mulher era uma mulher desconfiada e também frustrada. Porque casa com o primeiro, se separa, casa com o segundo, se separa, tem 5 e os relacionamentos não dão certo. Imagina como essa mulher era, emocionalmente falando. E nem vou falar como psicóloga, porque eu só vou me formar o ano que vem. Eu vou falar pela palavra mesmo. Eu estou aqui para pregar a palavra. Amém? Imagina como essa mulher, ela não estava frustrada, decepcionada, emocionalmente, ela talvez insegura, desacreditada. Mas é quando ela se encontra com Jesus. Aleluia. E Jesus começa a mostrar para ela. Amados, ela estava tão
desorientada, que Jesus estava falando na FM e ela entendendo na AM. Jesus falando de algo espiritual e ela entendendo de algo natural. E muitas vezes, amados, se não tivermos cuidado, ficamos assim. Deus falando coisas espirituais e a gente querendo entender naturalmente falando. As coisas de Deus, amados, não se discernem naturalmente. Quem é espiritual discerne as coisas de Deus de forma espiritual como Ele é. Não dá para discernir de forma natural. E essa mulher, ela se rende àquela conversa de Jesus. A vida dela é mudada. Ela responde, amados. Aquele encontro de Jesus, houve uma resposta daquela mulher. As frustrações e as decepções que aquela mulher havia passado não foi mais forte do que as respostas que ela precisava falar para Jesus. Para aquilo que Jesus tinha proposto para a vida dela. E essa mulher, ela vai para a sua cidade. E toda uma cidade, ela é alcançada. Porque ela decide dar uma resposta para Jesus. Amém? Aleluia. A resposta da mulher samaritana afetou a vida dela e da sua cidade. E afetou o inferno, porque o inferno perdeu não só uma mulher, mas toda uma cidade. Aleluia. Jonas capítulo 1, versículo 1 a 3. Quem me conhece sabe que eu falo um monte de versículo. A ministração não vai se estender, mas você vai sair alcançado. Amém? João capítulo 1, versículo 1 a 3. Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, foi para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E vocês já sabem da história que, naquele momento, o Senhor, Ele tem algo proposto para Jonas, e Jonas simplesmente, a resposta que Jonas dá, não foi a resposta que Deus esperava de Jonas, e toda uma embarcação, elas começaram a sofrer um dano de uma grande tempestade, porque aquele homem, dentro daquela navegação, não deu a resposta que Deus estava esperando. A nossa resposta, de forma positiva ou negativa, afeta, amados, vidas. E a gente precisa sair daqui nessa noite entendendo sobre essas coisas. As nossas respostas, sejam elas positivas ou negativas, ela tem, amados, uma atuação, ela tem uma influência aqui nessa terra. Pessoas, elas podem ser alcançadas através da sua vida, mas elas podem nunca mais querer saber de Jesus por causa da sua vida. Pessoas, elas podem ser levantadas através da sua vida, mas elas podem cair e nunca mais se levantar. Aquela resposta, aquela primeira resposta de Jonas, de forma negativa, fez Jonas, né, ele foi dormir lá na navegação. E a embarcação começou a passar por dificuldades, tempestades. E aqueles homens lá naquela navegação amedrontados. E quando chega no versículo 11, eles disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Chegando para Jonas, né? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Aleluia. Jesus, ele responde: eis-me aqui, Senhor, se for possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Maria diz: eis-me aqui, Senhor, que cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Mas Jonas não falou isso de início. Jonas simplesmente foge, não obedece àquilo que Deus havia chamado ele. E um dano poderia ter sido muito maior se ele não tivesse reconhecido que a causa daquela tempestade, naquela navegação era dele. E ele recua, reconhece, e graças a Deus não houve um dano que estava tudo encaminhando para ter. Porque Jonas, ele entende sobre isso, e vocês sabem
da história que aconteceu, né, lá com Jonas. Agora abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 5. Você está aprendendo alguma coisa? Aleluia. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 6. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, rompiam-se-lhes as redes. Houve um questionamento. Mas Senhor, Simão chega para o Senhor e fala: mestre, nós trabalhamos toda a noite. E quem entende de pesca aqui? Quem entende de pesca? Ninguém. Pastor já sabe um pouquinho de pesca. Pescava com o pastor Buddy algumas vezes. Quando se lava as redes, amados, é porque não tem mais como sair alguma coisa dali. Quando se lava as redes, os pescadores estão dizendo: a gente não tem mais o que fazer. O mar não está para peixe, acabou, vamos para casa. Mas Jesus entra em cena. E Jesus chega para aqueles pescadores, chega para Simão e diz: olha, faz o seguinte, lança as redes. Aí Simão questiona. E volta para aquilo que nós estávamos conversando no início. O questionar, amados, faz parte. Mas nós não podemos ficar no questionamento. Sai da área da razão, sai dos teus questionamentos e fica com a palavra. Eles questionaram, Simão questionou, disse: Senhor, como é que a gente vai fazer isso? Nós trabalhamos toda a noite, nada apanhamos, lavamos já as redes. Mas Simão não ficou na parte A. Simão não ficou no questionamento. Simão, ele agiu em cima daquele questionamento. E ele disse: sabe de uma coisa, eu não quero nem saber o que é que minha alma está dizendo. Eu não quero nem saber o que é que a mente está dizendo. Eu não quero entender, porque coisa de Deus não se explica, se experimenta, se vive. Não quero entender, amados, o que Deus tem para a sua vida. Somente mergulha naquilo que Ele tem para você. Responda ao chamado de Deus para a sua vida. Eu vou repetir: responda ao chamado de Deus para a sua vida. Porque quando você foge, pessoas elas vão ser afetadas. Mas quando você obedece, pessoas também são afetadas. Elas são favorecidas pelo favor de Deus que está sobre a sua vida. E quando Pedro, ele faz e obedece, ele diz: olha, mas sob a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. E o que foi que aconteceu? Grande quantidade de peixe, milagres. A sua resposta, amados, aquilo que Jesus tem falado para você, vai atrair milagres. Algumas pessoas, elas ficam cantando: mestre, eu preciso de um milagre, não é? Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo, não sei o resto não. Tá bom, rapidinho para parar. Mestre, eu preciso de um milagre. E o Senhor está dizendo: e eu preciso da sua resposta. Senhor, eu quero um milagre. E Ele está dizendo: pois responda. Responda dando umas risadas. Responda cantando. Posicionamento, resposta. Eu quero milagre, eu quero milagre. Quem aqui quer milagre? Pois o Senhor está te dizendo nessa noite: você quer milagre? Responda aos meus comandos. Responda às minhas direções. Responda aquilo que eu tenho falado com você. Mesmo que a tua razão não entenda. Obedeça. Se Ele falou, eu vou fazer. Aleluia. Eu vou lançar as minhas redes. Aleluia. E quando houve essa obediência, houve essa resposta, a multiplicação chegou. Os milagres chegaram. E foi peixe, viu? Porque para a rede se romper, não é brincadeira não, era muito peixe. Quando foi que o milagre se manifestou?
Eu estudando e o Espírito Santo tratando essas coisas no meu coração. Quando foi que o milagre se manifestou? Quando foi que o milagre se manifestou? Quando houve a resposta. Aleluia. Todo o tempo o poder de Deus estava ali disponível. Para os milagres eles aconteceram. Mas precisava de uma resposta. Até o microfone se emocionou, né? Deu uma resposta. Bum. Precisava de uma resposta. Aleluia. Quais são as respostas que você precisa dar? Tem pessoas aqui que fazem anos que Deus tem falado algumas coisas no seu coração. E você ainda não entrou naquilo que Deus te chamou, porque você está questionando demais. Você é tão metódico. E eu sei quando há uma palavra de sabedoria, quando há uma palavra de conhecimento. Eu sei quando o Espírito de Deus ele está se movendo com uma palavra profética. E você é tão metódico, e você gosta das coisas tão amarradinha, que isso tem feito com que você não cumpra aquilo que Deus te chamou. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para lhe dizer, para de querer que as coisas funcionem do seu jeitinho. Aleluia. Porque não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito dele. Porque se fosse para ser do seu jeito, não precisava de Deus. Se fosse para ser do seu jeito, não precisava de Deus em cena. Você já estava no palco, não precisava dele. Aleluia. 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 Coisas que Deus tem falado contigo faz tempo. E o seu pensar demais. Sabe que tem gente que pensa muito? Você sabe que o pensar demais, não pensando a coisa certa, não meditando na palavra, vai gerar em você ansiedade, preocupação. E sabe que não vai mudar, a situação ela não vai ser mudada por você pensar demais. A situação ela vai ser mudada quando você medita naquilo que Deus falou e anda naquilo que Ele falou. E ponto final. Tem pessoas que elas têm dificuldade de ofertar, porque elas pensam demais. Pensa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lá em João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele falou: apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus pergunta de novo: tu me amas? E ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele: pastoreia as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro vai e responde: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E eu meditando sobre essas coisas e observando, você percebe que Jesus era perguntando algo, porque queria ver a resposta de Pedro. Então Jesus ele perguntava e Pedro respondia. Jesus perguntava e Pedro respondia. Jesus perguntava e Pedro respondia. Mas a resposta de Pedro estava diretamente proporcional ao chamado dele. As nossas respostas, amados, nos levam para aquilo que Deus nos chamou, inclusive ministerialmente falando. Mas Jesus ele pergunta, porque ele precisa saber se você realmente está pronto, está disposto para fazer aquilo que ele te chamou. E ele pergunta para Pedro, e Pedro responde uma vez, responde a segunda. As respostas relacionadas àquilo que Deus tinha chamado Pedro para fazer. As suas respostas relacionadas àquilo que você tem para fazer, àquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. E o que a gente poderia pensar, por exemplo, de Abraão? Quando lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, o Senhor fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aí sabe o que foi que aconteceu? Abraão ficou pensando: rapaz,
Como é que vai ser isso? Não. A Bíblia fala que prontamente Abraão, que depois passou a ser Abraão, partiu, como lhe ordenara o Senhor. A resposta de Abraão. Deus, ele falou, não houve questionamento. Também se tivesse havido, não tinha problema nenhum, contanto que ele não ficasse num questionamento, e ele somente obedeceu aquilo que Deus o havia instruído para ele, tinha chamado para ele. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 27, nós nos deparamos com Moisés. Agora você percebe esses exemplos que eu estou dando, sempre a nossa resposta, influenciando ou afetando o céu, a terra e o inferno. Dá para você perceber isso? Quando nós chegamos em Moisés, lá em Hebreus capítulo 11, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O pecado tem prazer, mas é transitório. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés, ele foi firme. A resposta daquele que Deus o havia chamado. Ele desconsiderou os pecados transitórios, aquilo que o Egito poderia oferecer para ele. Ele desconsiderou até mesmo a riqueza. Ele desconsiderou todo o luxo que ele tinha. E o nome que ele podia levar, somente, amados, para responder aquilo que Deus o havia chamado. E aquela resposta de Moisés, amados, veio e alcançou um povo, alcançou uma nação, teve sim uma interferência divina diante de tudo aquilo que aconteceu. E os céus foram afetados, a terra foi afetada e o inferno também. Porque Moisés, ele não ficou amedrontado com o rei. Moisés, ele não ficou cogitando as riquezas que o Egito teria para ele, tinha para ele. Maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque ele tinha uma visão ampliada. Ele contemplava o galardão dele. Você deve estar pensando, qual era o galardão que Moisés contemplava? Eu digo uma coisa para você, só não tinha relação com essa terra. Quando os nossos olhos, amados, estão voltados para a eternidade, para aquilo que Deus nos chamou e para pessoas que precisam ser afetadas através da nossa vida, tudo aqui na terra se torna nada. Não importa se vai haver perdas aqui, se vai haver perdas acolá, o importante é que existem pessoas que estão sendo alcançadas, que estão indo para o céu e o inferno perdeu essas vidas. Porque, amados, todas as coisas, elas são temporais. Dinheiro vai e dinheiro vem. Se o parâmetro da tua vida for dinheiro, você é o mais miserável dos homens. Aleluia. Porque o parâmetro, amados, das nossas vidas tem que ser o que Deus nos chamou para fazer. Propósito divino, vidas, eternidade. Coisas que não são perecíveis. Coisas que têm valor para a eternidade. Porque dinheiro vai, dinheiro vem. Você sabia disso? Então não baseia a tua vida no teu extrato bancário, porque ele não é teu guia seguro. Não ancora a tua vida no extrato bancário. Porque quando você ancora a sua vida no extrato bancário, você se alegra quando ele está alto, mas você se entristece quando ele está baixo. Mas quem entende o galardão, a recompensa que está proposta para a sua vida, não baseia a sua alegria, não baseia a sua paz naquilo que o banco fala, mas baseia a sua vida naquilo que a palavra fala. E porque você considera o que a palavra fala, esse extrato vai mudar. Amém? Aleluia. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Aleluia. Os milagres que você precisa
eles estão relacionados às suas respostas, às suas decisões. Aleluia, aleluia, aleluia. Respostas. Deus, Ele nos responde. Deus, Ele está disponível para ouvir o nosso clamor. Mas nessa noite, Ele está te chamando para você dar uma resposta para Ele. Jó deu uma resposta para Ele. Jó disse: Senhor, eu sei que os teus planos não serão frustrados na minha vida. Você sabe disso também? Você tem consciência disso? De você responder para o Senhor sobre isso, falar: Senhor, eu sei que teus planos na minha vida não serão frustrados. Aleluia. Algumas pessoas sabem aqui de um pouco da minha vida, da de Beto, né, dos nossos filhos, mas a maioria não sabe. Nós éramos de Campina Grande, meu esposo, ele é policial rodoviário federal. Nós morávamos em Campina Grande, pastor Jesse, Ivani, Rafael, Wagner, Fabiana, aqueles que eram de Campina Grande sabem um pouco da nossa história. Nós morávamos em Campina Grande, toda a nossa família lá de Campina Grande. Nós tínhamos a nossa casa própria lá em Campina Grande. Nossos amigos e nossos familiares, todos em Campina Grande. Eu terminei com muita dificuldade o curso de engenharia civil na Federal, com 2 filhos pequenos, fiz mestrado, comecei a fazer o doutorado, fui trabalhar como professora na Universidade Federal, como professora substituta, 2 anos ensinei lá. Depois fui chamada para trabalhar como engenheira da prefeitura, tudo em Campina Grande. Minha formação é em engenharia civil também. E nós estávamos lá no melhor tempo da nossa vida, na igreja que nós amávamos, com as pessoas que nós amávamos, crescendo. O pastor Jesse Ivani nos levantou como pastores auxiliares. E nós estávamos avançando naquilo que Deus tinha para nós. Professores do Rema, já éramos professores do Rema. Até que o ministério nos convida para assumirmos a igreja de Natal. Eu precisei abrir mão do doutorado que eu tinha começado lá na universidade. Eu pedi demissão do emprego na prefeitura como engenheira. E Beto precisava ficar indo e voltando para Campina Grande para dar plantão, porque ele não tinha conseguido a transferência para Natal. E os nossos filhos, um disse: mãe, é de boa, eu vou. O outro disse: não vou não, Deus chamou vocês, não chamou eu? Pode ir vocês à vontade, eu não vou não. Deus não me chamou? Chamada é de vocês, não é meu não. Agora isso um moleque eu acho que ele está ouvindo, moleque não. Um menino de 14 anos de idade. Não vou não. E a minha vontade é dizer: mas tu tem lá querer, rapaz. Isso é conversa. Mas a gente não disse isso não. A gente disse: está certo. Se é isso que você pensa, mas nós vamos orar. E se for para você, o Espírito Santo vai falar com você. E o Espírito Santo foi e falou com ele. E ele teve que ir com a gente, né? Precisou nem de força, nem de violência. Aí foi pelo poder de Deus. Eu te digo, amado, se a gente fosse pensar demais, a gente estaria em Natal, há 11 anos que nós estamos lá. Se a gente tivesse pensado demais, a gente não tinha ido. Porque naturalmente falando, nada tinha de favorável lá. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Não havia nenhuma probabilidade de alguma coisa boa lá para a gente. O que tinha de bom era aquilo que Deus havia nos chamado. Nós oramos quando recebemos o convite, e com aquela oração houve uma testificação do Espírito Santo nas nossas vidas, e a gente disse: sim, Senhor, eis-me aqui. E vamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. E estamos lá, nesse tempo as coisas começaram a acontecer. E hoje é uma cidade que nós amamos, um povo que nós amamos. Inclusive tem um bocado de ovelha aí assistindo pelo YouTube. Nós mandamos o link para eles. Beijo no coração de vocês. Mas eu te digo, foi fácil. Não houve questionamentos, só houve muitos. Foram muitos os questionamentos. E ainda tinha aqueles enviados. Você sabe aqueles enviados? Os enviados são aqueles que chegam para você e dizem assim: mulher, eu não estou acreditando não. Mulher, tu engenheira.
já começasse a fazer teu doutorado, tu vai abrir mão de tudo isso para tomar conta de igreja? Não, mulher, tu acreditando, tu só pode estar doida. Não tem um pingo de lógica isso. E quem foi que disse que as coisas de Deus têm que ter lógica? As coisas de Deus, mas não tem que ter lógica, não. Não tem que ter lógica. Tinha lógica aquele Naamã, né? Ele precisar se lavar, tinha um rio bem pertinho dele, mas ele precisava ir para outro rio e ainda se lavar 7 vezes. Tinha lógica? As coisas de Deus, amados, não precisa ter lógica, não. Mas quando você dá resposta, quando você obedece àquilo que Ele te chamou, eu quero te dizer, a graça te assiste. O próprio favor, a graça que é o próprio favor dEle está lá disponível para você. Existe paz, existe alegria, existe suprimento. Aleluia. Eu sei que é muito importante fazer planejamento, né? Pastor Giacomo, ele é muito bom nisso, sentar, fazer os planejamentos, anotar direitinho, né? O que entra, o que sai. Pastor Giacomo é assim, né? Quem conhece? Todo, né? Eu e Beto, a gente nunca sentou para saber o que entra, o que sai. Porque no dia que a gente sentou, não batia. Aí para a gente não endoidecer, a gente disse, é melhor a gente não fazer mais conta. Para a gente dormir na paz, é melhor, porque quando a gente começou a fazer conta, o que saía era muito mais do que entrava. Porque o custo de vida em Natal é altíssimo. Diferente de Campina Grande, muito diferente de Campina Grande. E quando a gente começou a fazer as contas, não batia. Disse, rapaz, não vamos fazer mais conta não. Porque não dá, não bate. Mas até aqui o Senhor tem sido conosco. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E a nossa resposta aquilo que o Senhor nos chamou, a nossa resposta a uma convocação do ministério. Vidas têm sido alcançadas, pessoas têm sido curadas de câncer, casamentos têm sido restaurados, mulheres que não podiam ter filhos, passando a ter filhos, pessoas entrando na igreja com síndrome do pânico, com depressão, saindo curadas e libertas. Aleluia, aleluia. Então vale a pena, vale a pena. Ah, Lucerna, graças a Deus que você está falando isso. Deus não está falando comigo, porque eu não tenho, graças a Deus, amém Jesus, eu não tenho chamado para a igreja. E quem foi que disse que as respostas que você tem que dar para Deus só está relacionada a um chamado ministerial? Aleluia. Pedro, ele deu uma resposta para Jesus, e ali não tinha nada a ver com o chamado ministerial, tinha a ver com milagre. Aleluia, tinha a ver com milagre. E nesse tempinho que a gente já está encerrando, eu quero que você fique de pé. E se você se identificou com essa palavra e você entende, você sabe, Deus falou comigo hoje que eu preciso dar resposta para Ele. Deus falou comigo hoje que a minha resposta vai impactar outras vidas. Que a minha resposta, ela afeta o céu, afeta a terra e afeta o inferno. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que sabe que Deus falou contigo nessa noite sobre você dar resposta para Ele. Amém? Vamos louvar ao Senhor. E à medida que o louvor for cantando, se você tiver direção de vir aqui à frente, eu quero que você venha. Amém?
você não tenha mais sua vida como preciosa, decida de uma vez por todas seguir os comandos do teu Pai. Ele é o teu Pai, Ele sabe exatamente o que você precisa. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Aleluia. Você pode cantar isso?